Fala, meus amigos, sejam bem-vindas, bem-vindos. Esse é o canal Podcast Mão do Marco Belo. Eu sou o Thiago e é isso aí, o Matheus Pereira. Começaram a falar nele de novo depois dessa trágica derrota eliminatória aí no Campeonato Paulista, né? Quem diria? Acho que nem os próprios jogadores pensavam que a gente vai para os pênaltis, quem sabe a gente perde, né? Aconteceu. Agora tá aí nessa ressaca e nessa segunda pré-temporada, diríamos como uma intertemporada, talvez, né? Que maravilha, hein, Corinthians? Então, ó, vou soltar a vinheta, a gente já vai falar que agora o Corinthians parece que vai se mexer para contratar alguém, né? Então, rodou enquanto isso, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, por gentileza, e vamos para cima, hein? Vinheta. Amigas e amigos, aí começaram a falar agora, vou trazer uma notícia aqui para a gente dar uma reagida em cima dela, falando novamente aí do Matheus Pereira. O que acontece, né? Tem muita gente falando, agora começaram a trazer para tentar empurrar jogador, ou é aquele negócio, isso é só para criar notícia, mas uma coisa que a gente tem que ver, o Duílio ele tem um estilo de contratação que é um pouco mais tranquilo, ele vai com calma e ele tenta pensar bem, tanto que vários jogadores não chegaram correndo ao Corinthians, e todos eles sempre em oportunidades do mercado, que talvez, eu acredito muito que essa seja uma que esteja dentro desse perfil aí de contratação, se é que a gente pode pensar desse jeito, para o senhor Matheus Pereira. Vou colocar a notícia aqui para vocês, vou ler ela rapidinho, e aí vocês vão tirando as conclusões junto comigo, para a gente ver o que será que vai dar dessa história aí. Então vamos lá, soltou, olha aí o menino aí, tal, fazendo, né, o seu gesto aí, olha lá, Balbuena, será? Então olha aí, a queda precoce do Corinthians no Paulistão estragou alguns planos do clube, alguns para mim, todos. Chance de título, né? O Alvinegro foi eliminado nos pênaltis pro Ituano em casa, hein? Que maravilha, despertou a primeira oportunidade, desperdiçou a primeira oportunidade de título em 23. Ainda assim, o comando de Fernando Lázaro segue blindado pela alta cúpula do Timão. O que eu não acredito, gente, porque quando fala que o técnico tá blindado, a blindagem é zero. E aí, olha, a resposta deve vir na janela de transferências. A resposta é a pressão, né? O que não vai faltar agora é pressão para querer um jogador, no mínimo, para suprir essa falta do Renato Augusto quando ele não puder jogar. É o que eu falava nas lives, né? Sempre que a gente faz à noite, que o time do Corinthians titular é muito bom, galera, mas o problema é quando acontece alguma coisa e um desses titulares não jogam como os essenciais do time, que é no caso o Renato Augusto, ou se você não tem o Fagner, não tem reposição imediata para esses jogadores, e nem que não seja imediato, não tem reposição nenhuma. Então, seguindo aí, olha, de volta a um caso antigo, meia-campista Matheus Pereira pode ter data de chegada ao Brasil. Segundo o jornalista Samir Carvalho, aí do Café do Setorista e do UOL também, o Corinthians tem grande chance de fechar com meia entre junho e agosto de 2023. Cedo, hein? Tranquilo, para a temporada começou em janeiro, hein? Com o staff de Matheus Pereira, tudo está acordado, com cifras colocadas na mesa e tudo mais. Porém, o próximo passo que Duílio acompanha deve enfrentar é o salário, né, contra o Al Hilal, que pode forçar a saída em definitivo por quase 100 milhões, por isso que é empréstimo. Então, o Clube Paulista pretende fazer a mesma proposta ao Al Hilal. O Corinthians está confiante por conta da vontade do atleta de jogar no Timão, mas teme que o Al Hilal só aceite vendê-lo em definitivo para recuperar parte do grande investimento que fez pelo jogador em 2021, cerca de 18 milhas de euros, maravilha, em quase 100 milhões de reais, escreveu o jornalista do UOL na coluna do UOL. O comunicado chegou a lembrar as tratativas recentes do Corinthians com o meio-campista quando o salário para defender o Timão foi acertado. O jornalista chegou a cogitar um contrato por empréstimos nos mesmos moldes que colocava o Matheus Pereira no Al-Wahda. No início desse ano, o atleta já poderia ter retornado ao Brasil em dezembro, mas o Al Hilal segue fazendo jogo duro nos bastidores para variar o pessoal lá, né? A galera dos árabes ali não são fáceis de negócio, né? No início dessa temporada, o Corinthians chegou a um acordo com o Matheus, mas esbarrou no Al Hilal, que queria emprestar o meia somente por 4 meses. Isso é verdade, vocês lembram, né, galera? O Timão recusou, por causa disso, o atleta foi emprestado pelo mesmo período ao Wahda. 4 meses também pra quê, né? Vai fazer o quê por 4 meses, né, meu filho?
Entretanto, o blog apurou que Matheus insistiu bastante para que o Al-Hilal emprestasse ao Corinthians, inclusive aceitou reduzir parte do seu salário para viabilizar o empréstimo até dezembro, completou Samir Carvalho. É isso, galera. Então, olha só. Nesse perfil do Willian, né, de insistir, de negociar com calma, de ser um pouco mais cauteloso, que é exatamente o oposto do que era o antigo presidente, que era já assim, né? Saía, disse até, vi até, como eu falo, reclamação em entrevista do próprio Carille, falando que o André Sanches, ele nem dava tempo de pensar, já contratava o jogador, e é Jonathan Cafu, e é Mendonça, é não sei o que, Sornosa, sabe, lembra? E acabou que nenhum desses deram certo, né? Também eu acho que agora, no oposto, o do Willian é um cara muito mais tranquilo, que pensa muito mais. Aí também eu não sei te dizer se eu acho que é bom você ser bem mais lento ou se de repente teria que ser um meio do caminho. Será que a gente perde tempo demais e perde tanto tempo que vai passar mais um ano sem ganhar títulos? E você acha que nessa paciência o Corinthians vai conseguir trazer o Matheus Pereira? E outra, será que o Matheus Pereira é o jogador ideal para substituir o Renato Augusto ou para jogar ao lado do Renato Augusto? Participar do elenco? A gente já está muito claro que o Corinthians não tem um time para a temporada. O Corinthians tem um bom time titular, qualquer coisa que acontecer, infelizmente sempre acontece, alguém se machuca ou por causa da quantidade de jogos, e não vai todo mundo jogar o tempo inteiro. Então tá complicado, o elenco do Corinthians não é suficiente para a temporada, o que coloca uma situação bem difícil para que o Corinthians ganhe título. E aí fica outra questão. Contrata um medalhão ou troca o treinador? O treinador não tá blindado, isso é uma mentira, a gente já sabe, tem coisa rolando por aí. E aí, galera, o que vocês acham? O que vocês fariam se vocês fossem presidente ou presidentas do Corinthians? Vocês contratariam, porque o salário é alto. Se eu tivesse apenas as duas opções, um treinador tipo um Dorival Júnior, que é um treinador com mais experiência e mais cancha, ou traria um jogador caro, como o caso do Matheus Pereira, e manteria o Lázaro no cargo para ver o que dá. Essa questão nem eu sei responder. Às vezes eu achava que a gente tinha que ter um treinador com mais cancha por causa da pressão que está acontecendo agora, e o Lázaro tem risco de cair porque foi eliminado muito cedo no Campeonato Paulista. Eu falava que para ele não cair, ele tinha que chegar na final e ser vice-campeão no mínimo, que era o previsto para o time do Corinthians fazer uma final com o Palmeiras, onde o Palmeiras seria o favorito para o título, certo? Por ter um time mais forte e que tá ganhando já há muito mais tempo, né? Claro que a gente ia querer o campeonato, mas pensando assim friamente, eu acho que essa era a meta mínima pro Corinthians, a meta seria ideal, seria ser campeão, bater campeão do Paulista, ganhar confiança, foi o que o Carille fez, segurou no cargo e depois seguiu como treinador no restante do ano e acabou virando o Super Carille, o rei dos clássicos que a gente sabe. E foi assim que a vida seguiu. Então, acho que esse era o contexto que daria segurança para o Fernando Lázaro. É um contexto que não aconteceu. E aí eu fico, talvez, pensando assim, eu traria um jogador, traria o Matheus Pereira e manteria o Lázaro. Já trouxe o cara, já efetivou o cara. Ele é o técnico do Corinthians. Agora vamos até o fim. Continuidade é tudo. Trocar de treinador agora no mês de março para o mês de abril, acabou o ano, né, gente? Essa é a verdade. Então, na minha opinião, fechou. Minha opinião é essa. Eu manteria o Lázaro, contrataria um jogador aí para chegar, vestir a camisa e poder auxiliar o Renato Augusto, principalmente quando ele não estiver jogando, que ele é um jogador que tem que ter alguns cuidados especiais, a gente já sabe disso, hein, galera? Então, por favor, deixa a mensagem aí, me diga o que vocês acham, beleza? Vamos voltar sempre aí com os nossos videozinhos, trocando essa ideia com as lives, tá bom? Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, o YouTube só entende que esse material é legal se você der essa moral pra gente, aí ele entrega para mais pessoas, para poder encontrar aqui o nosso conteúdo e fazer parte da nossa comunidade, tá bom? Então, agradeço aí a presença de vocês, mas hoje tamo junto, tendo notícia, a gente cola aqui de novo. E não se esqueçam, sempre às tardes, por volta das 14 horas, tem o Belo com o Jornal da Fiel. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço, obrigado a todas e todos, e vai Corinthians. Vou soltar a vinheta assim que eu achar aqui onde ela está. Achei.